E aí, galera, é o seguinte, eu tava pensando nesses dias aí pra galera que vai fazer o BI e resolvi gravar um materialzinho, esse é o primeiro vídeo fazendo essa questão aqui da OBI 2019, é a questão chuva, que vocês podem acessar inclusive aqui no site da própria OBI, tem a aba Pratique, aí tem aqui o problema da chuva. Foi um problema que eu tava fazendo, eu achei bastante interessante e decidi compartilhar, explicar mais ou menos como é que é a solução aqui pra vocês. Antes de vocês verem o vídeo, eu fortemente recomendo que vocês tentem fazer primeiro, vocês venham aqui, tentem fazer do jeito de vocês, tá ligado? E se vocês não conseguirem, ou depois que vocês conseguirem e quiserem ver como eu fiz e tal, até porque é sempre bom, uma coisa que eu sempre gosto para as questões, é sempre tentar fazer mais de uma solução para a mesma questão. Eu, não ficar preso a só. O que importa é fazer, tudo bem, mas sei lá, eu acho interessante. Se vocês quiserem, eu dou uma dica, mas antes de partir para a solução propriamente dito, eu recomendo que vocês tentarem tudo e se vocês conseguirem ou se vocês não conseguirem, daí se vocês quiserem para ver o vídeo aqui, eu explicando mais ou menos como é que foi o jeito que eu fiz. Quando eu fiz a questão eu fiz C++, mas eu sei que muita da galera que vai fazer a própria OBI não está muito acostumado com a linguagem. Então nesse vídeo eu vou estar codando a questão em C, que é a linguagem que eu acho que tá todo mundo mais habituado e tal a trabalhar. Então eu acredito que C seja a melhor escolha, justamente porque a maioria da galera está habituada com a linguagem. Então, dado esse blá 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 aí, vamos lá. A chuva é um problema bastante interessante, tem uma solução que eu achei muito interessante. Ele dá para você na entrada uma matriz, n linhas por m colunas, e ele dá necessariamente na entrada um ponto de vazamento de água. Então, essa água que vai vazar tem uma vazão constante, tá ligado? E aí essa vazão constante vai se distribuindo durante a matriz, tá ligado? Sendo que esses hashtag, não sei o símbolo, são representadas as paredes e os pontos são espaços livres. Então ele quer saber como será a distribuição de toda a água na matriz após isso tudo. Ele dá o exemplo aqui, né? Repare que o primeiro ponto de água ele vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, e ele quer que você printe no final a matriz com todo o vazamento de água após a água ter se espalhado, como é que vai ficar. Se tem um ponto, sempre é garantido que só tem um ponto de água inicialmente, e a partir desse ponto começa a vazar e se distribuir para o resto da matriz, e aí você tem que printar ela com todo o vazamento, sendo que os ozinhos são as partes que tem água, isso aqui são as partes que não tem nada, e isso aqui são as partes que são vazias. As vazias não, perdão, paredes. Então, sabendo disso, a solução é a seguinte. Imagine que você tem a gravidade, você tem um ponto, então, deixa eu pegar o lapisinho aqui, ó. Eu tenho um ponto, pera aí. Cadê? Pencil, agora sim. Eu tenho um ponto não, um círculo no caso, que é um ponto de vazão de água. Esse ponto está localizado aqui, vamos supor, na célula X, nossa, que vírgula feia, Y, ok? E tem dois casos até separar aqui, principais, no caso só tem esses dois casos mesmo, de como vai ser esse vazamento e como ele vai se distribuir. Então vou desenhar até aqui os dois casos. Ele tem na célula X, ele está na posição XY. E aí tem os dois casos. O primeiro caso, se a célula de baixo for o pontinho é a célula que não tem nada, é a vazia. Então, por pura gravidade, entre aspas, o que vai acontecer? O ponto de água vai para baixo. A água vai para baixo. E imagine isso aqui como se fosse uma seta, porque eu não sei desenhar direito, desculpa aí. Mas imagine isso aqui. E se a porção de baixo for vazia, então a água vai se espalhar para a porção de baixo vazia. Ela vai literalmente cair porque... Como é que eu falo? Porque a porção de baixo não tem nada, tá ligado? É a água caindo, então pela gravidade ele vai para baixo. Porém, se a porção de baixo for uma parede, então vamos desenhar uma paredezinha aqui. Então, imagine isso aqui como se fosse uma vazão constante. Ele não vai poder passar sobre a parede, tá ligado? E escorrer. Então a tendência é que ele vá para os lados, tá ligado? Então, se a minha célula de baixo for vazia,
ele vai correr para baixo. Se a célula de baixo for uma parede, ele vai ter a tendência de correr para os lados. Então, mais ou menos isso aqui acontece. Eu tenho um ponto de água, então vou ter ponto de água dos dois lados, se a célula daqui de baixo for uma parede. E assim sucessivamente. Se essa daqui de baixo for embaixo um pontinho, ou seja, vazio, aí ela vai percorrendo para baixo. Se aqui for outra parede, aí ele vai para o lado de novo, entendeu? Aí aqui se for vazio, vem para baixo e por assim vai. Então, se esse é o caso, quando eu tenho um ponto de água embaixo é vazio, ele cai para baixo. Quando embaixo é uma parede, ele tem a tendência a ir, ele vai para os lados, entendeu? Para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, sabendo desses dois casos, vamos codar a questão, né? Então, inicialmente aqui, ó, ele dá a nossa matriz de n por n, que são n' por m colunas. Então, nós vamos ler aqui, ó, n e m. Então, vamos ler n e m. Daí, lendo n e m, vamos ter... Eu vou declarar isso aqui globalmente. Para quem não sabe o que é uma declaração de variáveis globais, é quando eu declaro essas variáveis, ou até o array, por exemplo, fora de qualquer função. Então, como é que eu falo? Declarando fora de qualquer função, ele fica aberto, disponível para você usar em qualquer função que você seja, tanto na main ou em outras funções que eu for criar, essa matriz vai ficar disponível. Então, declarar globalmente é uma praticidade que você tem aqui em fazer as coisas na maratona, porque acaba sendo melhor. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu olho o meu máximo, o meu n máximo é 500 e o meu m máximo é 500. Então eu vou criar uma matriz 500. Eu vou botar 501 para garantir. E essa vai ser a nossa matriz. E eu vou ter o nosso querido... Deixar para depois. Vamos primeiramente criar a nossa matriz, certo? Então vou ler dois inteiros nm. E agora vamos percorrer e ler a matriz. Então percorremos, vamos ler a matriz de I por J. Beleza, após a gente ler a matriz, a gente precisa verificar uma coisa. A gente vai ter uma posição XY, que eu vou até criar aqui. E o que vai ser essa posição XY que eu quero guardar? É a posição inicial do nosso querido vazamento de água, tá ligado? Porque inicialmente ele garante pra gente que só tem um vazamento de água. Um ponto inicialmente, e quer saber após se espalhar para tudo, como é que vai ficar. Então, vamos pegar o ponto de água e vamos guardar a coordenada XY do ponto de água. Então, vou até comentar aqui, ó. Coordenada. Vou chamar coordenada não, não é coordenada mesmo. Do ponto inicial do vazamento. Vou deixar comentadozinho. Aí eu tenho, se o meu grid, que é a minha matriz, de I por J, for igual ao que eu quero vazamento de água, que é o Ozinho, então eu defino aqui x é igual a I e y igual a J. Para méritos de... para fim de querer salvar, para começar a percorrer. E a partir daqui a gente querer. Vamos lá, lemos a matriz, primeiro passo. Então agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar pensar no jeito de fazer isso. E o jeito que eu pensei foi o seguinte: como isso é basicamente você percebe que isso aqui chama isso aqui. Então, se isso aqui cai nesse caso do vazamento de água, embaixo vazio, ele cai para baixo. Caso contrário, ele vai para os lados. Então, se para pensar um pouco, isso aqui se encaixa perfeitamente com a nossa querida recursão. Porque, literalmente, estou na célula, eu chamo para as outras duas vizinhas para percorrer elas, ou para baixo, que seja, dependendo do caso que eu expliquei, tá ligado? Então, recursão é simplesmente perfeito para esse problema. A gente vai preencher essa matriz usando recursividade. Nós vamos literalmente chamar para cada posição XY que existir, que a gente for percorrer, para ir preenchendo a nossa matriz. E a partir disso, terminar de preencher a nossa matriz. Então, com a nossa querida recursão, a gente já salvou de onde ele vai começar. Então, eu vou chamar a função solve, passando x e y.
que são as coordenadas iniciais do único ponto de vazamento que tem, e eu quero saber para onde vai se espalhar a água. Então, vamos criar o nosso querido a nossa querida matriz, a nossa querida função. Então vamos lá. Uma coisa que é interessante que a gente vai precisar, a gente não pode fazer, a gente vai fazer recursivamente, mas a gente vai precisar de um array de visitados para a matriz. Então eu vou botar aqui um valor booleano 01 de visitados, que vai indicar se eu passei ou não por aquela célula antes, por aquela coordenada antes, digamos assim, da matriz. Porque pode ter caso, por exemplo, ó, nesse caso aqui fica bem óbvio. Tipo, eu tenho o primeiro vazamento aqui, então eu chamo para meus dois lados, para minha direita, para minha esquerda. Então, só que aqui eu vou chamar para os dois lados de novo. Percebe que eu vou voltar para o mesmo ponto que eu estava antes, aí esse daqui chama de novo para lá. Aí, tipo, se eu não der um array de visitados para que eu não passe por esse cara de novo, novamente, ele vai ficar em loop infinito, porque esse cara vai chamar para esse, e esse cara vai chamar para esse cara vai chamar para esse cara vai chamar para esse. E o programa não vai parar de terminar de executar nunca, porque vai ficar em tempo de execução, sendo que eu não preciso passar para essa célula de novo, porque eu já sei que aqui é um ponto de vazamento de água. Então não tem necessidade de eu voltar para ele de novo. Então a gente faz justamente o array de visitados, mas para isso eu preciso percorrer todo o array de visitados como falso primeiro. Então quando na leitura eu já passo pela célula IJ, então eu já defino que visited de IJ, só para garantir, é igual a falso. Porque eu digo, ó, eu não... Eita, é porque aqui em C não tem bool, você não adicionar a biblioteca. Então vamos definir como 0 e 1. Então o 0 é falso e 1 é verdadeiro. Então eu vou definir como falso, que é o 0. E tudo bem. Vamos lá. Agora em solve de xy, o que a gente vai fazer? Primeiro passo que é bastante importante é definir se a gente não passou dos limites da matriz. Porque se a gente passou dos limites da matriz, a gente está fora da matriz, enfim, a gente não tem posição válida. E nesse problema, os limites da matriz é como se fosse uma parede gigante, tá ligado? Que tá cercando, então ele não vai vazar para mais do que isso aqui, tá ligado? Então, se a gente passou dos limites da matriz, ou seja, então, se meu x for menor do que 0, ou se meu x for igual a n, ou se meu y for menor do que 0, ou se meu y for igual a m. Então, se eu passei dos limites da matriz, eu retorno logo, porque isso é uma posição inválida. Quais são os casos também que vai ter posição inválida? Primeiro caso, quando eu já tiver passado por aquele cara, então se eu já fui visitado, então se visited de x por y. Nem precisava desse igual a 1 aqui, mas eu tô botando para ficar mais didático. Se eu botar só tipo visited x e y dá no mesmo, porque é um valor diferente de 0. Mas vou botar para ficar mais prático de entender. Então, se eu já visitei aquela célula, ou se eu passei dos limites da matriz, eu retorno. Porque eu simplesmente estou numa posição que eu não preciso passar mais, ou que não, simplesmente não existe, entendeu? Aí eu passo o limite da matriz. Ou tem uma outra condição. Repara que eu nunca vou poder marcar uma parede, né? Tipo, eu nunca vou poder marcar esse cara como uma parede. Pode ter um caso que aqui seja uma parede embaixo. Aí eu não posso chamar para baixo, então vou chamar para os meus dois lados. Só que se o meu lado for uma parede, eu também não posso, porque uma parede, a água não vai vazar para essa parede. Então, vamos supor que seja isso aqui. Ela só não vai vazar mais, tá ligado? Porque vai tentar para cá, mas o outro lado é uma parede. Então a água não vai passar pela parede. Nem vai passar pela parede de baixo, nem vai passar pelos dois lados. Então, se automaticamente, se o nosso grid de XY já for uma parede, eu automaticamente já retorno, porque não vai ter, como é que fala, necessidade. Eita, aqui eu fiz cagada. Já tinha botado o D ali, meu Deus, ia passar vergonha aqui. Mas enfim, se o nosso grid for a parede, a gente não pode ir e volta. Então tratando todos os casos de que não existem. Quando eu já visitei, quando é uma parede, ou quando eu passei para fora da matriz, eu simplesmente retorno, porque não tem o que eu fazer lá. Caso ele passe disso tudo, ele não retorne ali, então o que a gente vai fazer? Ele vai marcar o visited de x, y,
como 1, que no caso é o nosso to. Então, beleza, agora tudo bem. Agora, quais são os dois casos? É quando se eu tenho uma bolinha, que eu também tenho que me lembrar que o grid de XY, quando eu passo, então é porque ou eu já sou uma bolinha ou eu sou um ponto. Então, necessariamente eu vou virar uma bolinha, que é o vazamento de chuva. Então, eu tenho que me lembrar que preciso marcar como ozinho, que eu sou um vazamento de chuva. Beleza? Marco como visitado. Como eu visito, eu já... Opa, já... Como é que falo? Eu já marco como um ponto de vazamento de chuva, porque se ele não é uma parede, ou ele já é previamente um ozinho, ou ele é um ponto. Então ele vai virar um ponto de vazamento de água. Após ser marcado, temos os dois casos. Se meu grid de XY, que no caso é mal para baixo, então como eu vou avançar mais uma linha, no caso é a posição de baixo, vamos pôr aqui. Então essa é a mesma coluna, mais uma linha a mais. Então é o grid de x mais 1, y. Esse grid tem que ser diferente de parede. Porque se ele for diferente da parede, você lembra que ele vai vazar para baixo, né? Não é o primeiro caso. Se ele for diferente de parede, então eu vou vazar para baixo. Então, se ele for diferente da nossa querida parede, então nós vamos chamar solve, passando o que? X mais 1 e Y, que é a próxima posição que eu vou. Caso contrário, o que a gente faz? A gente vai chamar para os dois lados. Então, é a mesma linha, só que um a menos na coluna e um a mais na coluna. Então, eu chamo solve de x, y menos 1, solve de x e y mais 1. Então, beleza, eu marquei como visitado, eu chamei o grid, tratei os dois casos, um ou outro. Deixa eu botar até a chavezinha aqui para ficar bonitinho. Pronto. Se eu estou na posição inválida, ou se eu já passei por essa posição, eu retorno. Se eu já visitei também, eu retorno, ou se eu sou uma parede, eu também retorno. Caso contrário, eu marco como um ponto de água, eu marco esse cara como visitado, para que se eu passar por ele de novo, eu não tenha que passar necessidade de chamar de novo, ficar em loop infinito. Se o de baixo não for uma parede, ele vai correr para baixo. Caso contrário, a água vai correr para os dois lados. E é exatamente isso que o problema trata. E no final, depois que eu chamo o solve, falta uma coisa... Ah, não faltou não. Perdão. Agora o que a gente vai fazer? Printar a matriz. Então, para printar a matriz, então int igual a 0, enquanto i for menor que n mais. Para int j, eu vou dar um printf, né? Printf, porcentagem c barra n. E aqui eu vou printar o nosso querido grid de por j. Ele quer aqui no final, como eu tenho que printar bonitinho, printf barra n. Aí, então, se tudo funcionar devidamente, isso aqui já baixa pra gente. Aí, tu percorreu e fez o nosso solve, então é esse que a gente vai ver. Então, gcc, c.c menos oc. Deixa eu, pera aí. Meu Deus, eu digitei printf errado. Deixa eu copiar o caso, por exemplo. Copiar esse primeiro caso. Então eu vou dar barra C, tracinho ponto I para rodar. Eu printei alguma coisa errada. Ah, eu botei um barra N aqui. Meu Deus. Tá, volta aqui. É isso aqui, meu Deus. O meu terminal tá mostrando meio bugado as coisas. Tem uma linha vazia. Alguma coisa deu errado aqui. Isso aqui. Eu errei o que aqui? Eu leio o grid de por J.
Deixa eu printar esse grid antes. Quando eu leio eu já printo. Só pra conferir se eu tô fazendo a leitura tudo certo. Desculpa aí que eu não tô, tipo... Não é que eu já faz tempo que eu não codava em C, então... Eu tô dando arnubado aqui. É que eu dou Ctrl Z aqui. Quero só conferir se eu tô lendo tudo certinho. Talvez eu não esteja. Será que aqui precisa do espacinho? Ah, meu Deus do céu. Era isso mesmo. Me esqueci que em C tinha isso. Nubei, trolei. Mas vou dar um Ctrl C, vou botar pra printar aqui. Se tudo tiver certo, agora sim. A gente tá acertando a leitura. Ah, eu printei uns barrinhos aqui. Agora sim, ó. Se tudo tiver certo. Assim, aqui assado. 2O aqui no final. Eu acho que esse caso tá certo. Vamos ver aqui. Acredito que esteja funcionando, guys. Só no bem na hora de ler. Acho que é isso aqui mesmo. Eu acho que tá certo, guys. Acho que é isso aqui. Espero não passar vergonha. Vamos submeter aqui. Eita, não tem nem pra copiar, né? Eu tô na UBI, então tem que escolher o arquivo. C.C. Linguagem C, vamos submeter aqui. Está sendo corrigida. Espero que eu não tenha feito nada errado. Vamos ver. Meu Deus. Meu Deus. Ver o quê? Violação de recursos. Alguma coisa eu fiz errado aqui. Voltei, rapaziada, e é o seguinte, eu realmente acho que o site da UBI possa estar com algum tipo de problema, o Pratique aqui da UBI. Eu acabei pesquisando, eu submeti primeiramente o meu código do C++, que eu tinha feito antes, e também deu a mesma coisa. E eu pesquisei por outras soluções para ver se realmente eu pensei em, tipo, se eu tinha feito alguma coisa errada, eu não achei algum erro assim e tal. E eu fui pesquisar por soluções e soluções de pessoas que tinha vídeos sobre essa questão também, tinha códigos no GitHub, e eu joguei alguns aqui e todos deram exatamente isso aqui que está dando agora. Eu acabei de jogar um, inclusive, e deu a mesma coisa, deu exatamente a mesma coisa. Então, eu não sei se há algum problema aqui específico do Pratique da UBI, mas tá assim, não sei porquê. Mas quando eu joguei o nosso código, aquele mesmo código, exatamente o nosso código aqui no Neps Academy, ele passou. Então, estava realmente correto. Era realmente aquilo. Eu realmente acho que não errei besteira. Mas o mesmo código no Practice Pratique aqui da UBI tá dando errado. Eu não sei porquê. Não sei se as outras questões são assim, vou até olhar também. Vou ver se consigo reportar para eles, mandar um e-mail, alguma coisa assim, reportando sobre isso do site, se é realmente um problema do site, porque eu joguei não só o meu código que eu fiz, mas outros códigos corretos que eu achei e tal, e todos que eu joguei deram exatamente a mesma coisa, que deram isso aqui. Então acredito que deva ser alguma coisa do site, mas como o site eu não sei como é que tá, a minha dica é que vocês façam aqui pelo site Neps Academy, que tem as coisas, você vem aqui em programação, lista de exercícios, e aqui tem OBI fase 1, OBI 2019 fase 2, fase 3, para vocês fazerem o Upsolve bonitinho. Aqui ó, Upsolve não, é fazer as questões, treinar bonitinho ó. Aqui ó, OBI primeira fase, segunda fase, você vem, clica e faz as questões. Porque eu realmente não sei em relação ao Pratique da OBI. Eu vou ver se eu reporto alguma coisa para ver, pode ser algum problema assim, algum problema em relação a esse site do Pratique da OBI. Mas é algo para ficar atento. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu faço sair um pouco até mais longo do que eu esperava,
Mas eu tentei falar com calma, tentei explicar, não sei se ficou muito claro, então qualquer dúvida que vocês tiverem podem falar comigo no grupo da maratona, pelo próprio WhatsApp ou até aqui nos comentários desse vídeo que eu vou estar respondendo, tirando dúvidas, não só sobre essa questão, mas sobre outras questões, que eu também pretendo fazer vídeo depois, para material explicando, para tentar ajudar. Espero que tenha ajudado alguém de coração e é nóis, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês... Sei que ficou um pouco longo, mas irei tentar melhorar nos próximos vídeos. E é isso, galera. Abraços e é nóis.